Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Momento Indústria do Sistema FIEP aqui na programação da CBN. Entre os dias 11 e 22 de novembro aconteceu a 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29, no Azerbaijão. E a Federação das Indústrias do Paraná, FIEP, marcou presença no evento com a participação da vice-presidente Célia Cattucci, que participa com a gente de forma online hoje, e do coordenador de Meio Ambiente e Sustentabilidade da FIEP, Marcos Thyssen, aqui no estúdio. Ambos são nossos convidados hoje no Momento Indústria do Sistema FIEP e vão nos contar em primeira mão como foi o evento, quais os resultados da COP29, seus principais impactos para as indústrias do Paraná e as expectativas para a COP30 no ano que vem, que será aqui no Brasil. Sejam muito bem-vindos. Marcos, seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. E a Célia também. Célia, muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma oportunidade para a gente estar podendo falar de um assunto tão em moda, né, agora. Verdade. Célia, você que esteve lá também, né, que acompanhou tudo, quais foram os temas mais quentes da COP29? Quais compromissos aí que o Brasil assumiu em relação às mudanças climáticas? Olha, a COP29, ela tem, assim, toda vez que tem a Conferência das Partes, que é a COP, ela tem alguns objetivos que são constantes, que a gente poderia colocar. É debater as medidas de redução de emissão de gases efeito estufa, buscar soluções para esses problemas ambientais, negociar acordos logo que são quase mais de 190 nações unidas num local para discutir a mudança climática. Então, assim, a gente enxerga que é uma oportunidade do mundo em sentar numa mesa e discutir as dificuldades que hoje estão tão em voga, né? Então, assim, para a gente, o que a gente conseguiu entender é que os pontos mais cruciais que a gente viu ali, né, que em relação os temas quentes, como a gente está trabalhando aqui, foi as metas de redução de emissão de gás de carbono, né, de gases de efeito estufa, né, que é os chamados aí de um resultado que eu acho que a gente está falando sobre emissão de carbono, e também o financiamento às ações de combate às mudanças climáticas. Eu entendo que esses foram os dois itens mais importantes dessa COP29. E o Brasil, a gente entendeu que o Brasil ele foi bem, eu vou chamar de audacioso, sabe, em relação às suas metas. Ele assumiu um compromisso de uma nova contribuição nacionalmente determinada, que são as NDCs, e eles colocaram uma meta entre 59% e 67% na redução de emissão de carbono. Eu achei isso assim, bem audacioso, sabe? Uma coisa a se pensar, porque, principalmente, ele está focando as NDCs em relação ao combate de desmatamento, que esse ano, para a gente, de 2024, foi um ano que o governo considerou 2023 muito positivo, com um índice até negativo de desmatamento, mas, em compensação, a gente teve muito problema esse ano de 2024 em termos de queimada, né? Então, é uma coisa que a gente acaba ficando um pouquinho preocupado. Marcos, e você também esteve lá, né? O Marcos, que é coordenador de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Sistema FIEP, o FIEP tem uma postura bastante proativa, né, nesse tema de mudança climática. Conta pra gente como que funciona esse trabalho e quais medidas aí já vêm sendo tomadas para endereçar esse desafio. Esse é um desafio que a gente tem, né? Todo o setor industrial, não só o setor industrial, mas o setor agropecuário também. Mas dentro da indústria a gente vem trabalhando esse tema em várias frentes. Uma delas é no próprio Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade, onde o Nilo Cini Júnior é nosso coordenador e Miguel Tranin é nosso vice. Hoje o Sistema FIEP tem aí 22 conselhos, né? E o Conselho de Meio Ambiente é um deles.
E dentro desse conselho nós temos aí mais de 40 conselheiros e uma série de ações que a gente precisa realizar em relação a esse tema tão importante, não só para o estado do Paraná, mas para todo o cenário nacional, frente ao que a gente já tem observado, né, que são todas essas mudanças climáticas. Então, o que a gente vem desenvolvendo via sistema FIEP? A gente vem trabalhando desde a questão da sensibilização e a questão aí de trabalhar com eventos, né, eventos específicos para trazer todo o setor industrial, todas as empresas para conhecerem um pouquinho. Mas nós realizamos esse ano, por exemplo, em 2024, um evento que a gente chamou de descarbonização da indústria, né? Oportunidades e desafios, onde a gente trabalhou principalmente o que a indústria pode fazer para reduzir a sua pegada de carbono, reduzir as suas emissões. Também, recentemente, nós tivemos um encontro paranaense de meio ambiente e sustentabilidade, onde nós tivemos um módulo, né, um tema específico que foi trabalhado durante uma manhã inteira, com cases de empresas, palestras, né, que também visam não só a trabalhar na sensibilização, mas também trazer isso para a discussão, né? O sistema FIEP participa de fóruns. Hoje a gente tem o Fórum de Mudanças Climáticas do Estado do Paraná, participamos também do Fórum Municipal aqui de Curitiba de Mudanças Climáticas. E, além disso, a gente está lançando, né, pretende lançar agora para 2025 um novo programa, um programa de descarbonização da indústria. Isso ainda é um projeto, e esse projeto, né, esse programa, uma vez que seja aí oportunizado, ele vai desde a questão que insere a sensibilização até as práticas que as indústrias vão fazer em suas organizações para reduzir as suas emissões, mitigar as suas emissões. Então, isso é dentre essas, né, tem muitas ações que a gente vem desenvolvendo, tanto o SESI como o SENAI, né, que fazem parte do sistema FIEP, mas esses são alguns exemplos da atuação tanto do sistema FIEP como do nosso Conselho de Meio Ambiente. Perfeito. E Célia, eu queria saber de você, o Brasil aí é uma das lideranças mundiais nessa questão de agenda climática global, né? Qual que é o papel da indústria paranaense nesse contexto geral, Célia? Até voltando, né, usando até as mesmas informações que o Marcos estava passando, a indústria paranaense, hoje, ela tem usado a parte de energia limpa, ou seja, a gente tem muitas tecnologias, novas tecnologias que nós estamos adotando da indústria. Tem a parte, né, dessa parte de logística reversa que a FIEP tem nos apoiado. E uma outra situação, por exemplo, eu vou colocar até um exemplo do nosso setor da construção civil. Hoje, através da FIEP, nós conseguimos fazer visitas internacionais, onde podemos trocar inovações, né, técnicas inovadoras em relação à construção civil, particularmente em relação à madeira engenheirada. Então, a gente observa que esse tipo de ação buscando inovação com a diminuição de emissão de carbono é um exemplo que o que está acontecendo hoje, né, na indústria paranaense. Então, a gente pode observar que a própria indústria, a própria FIEP tem buscado valorizar e impulsionar essas ações. Perfeito. E, Marcos, queria te perguntar, a COP29 trouxe aí resultados concretos mesmo? Quais seriam esses resultados? O que dá para a gente falar já? Essa é uma excelente pergunta, né? Uma vez que existia uma grande expectativa em relação à COP29 em Baku. Essa COP ela foi um grande tema, digamos assim, um grande assunto a ser tratado é a questão de financiamento. A gente sabe que hoje, para você conseguir implantar uma série de medidas, tanto de mitigação como adaptação, você precisa de recurso, né? Principalmente para os países hoje em desenvolvimento, países pobres que têm aí uma questão aí para você fazer toda uma transição para uma economia de baixo carbono. Isso requer, logicamente, um investimento. Então, o que se esperava dessa COP? Que chegasse aí a uma cifra de em torno de 1 trilhão e 300 bilhões de ajuda, né? Isso, qual que é o cenário atual? Hoje a gente está trabalhando na faixa de 100 bilhões por ano. E qual que foi o consenso? O consenso foi em chegar a 300 bilhões, né? Então isso foi o que ficou definido,
na COP, um financiamento na faixa de 300 bilhões e o que eles chamaram aí de roteiro Baku-Belém, para que consiga-se, logicamente a gente vai ter a próxima COP aqui no nosso país, que já está agendada agora para novembro também em Belém, e a ideia é que se trabalhe aí ao longo desse ano, né, até a próxima COP, tentando incrementar um pouquinho mais esse financiamento. Então, esse financiamento ficou muito aquém da expectativa. 300 bilhões aparentemente parece muito, porque é 3 vezes mais do que estava sendo provisionado, digamos assim, mas até 2035 é um valor muito baixo, né, se a gente for considerar a emergência que a gente precisa fazer e quanto que é o investimento necessário. O que a gente teve de resultados positivos foi em relação à parte do mercado global de carbono. Isso sim teve alguns direcionamentos que o pessoal chama mais do ponto de vista técnico, né? Artigo 6.2, artigo 6.4, que são da parte do mercado de carbono, que tem aí novas diretrizes, ficou um acordo global em relação a isso. Né? Tivemos também alguns avanços ali, mas ainda de pequena escala, para a parte de perdas e danos, que logicamente a gente sabe que alguns países precisam ter um investimento muito significativo para enfrentar, né, as consequências causadas pelas mudanças climáticas, e isso requer também um grande investimento. Mas assim, de uma maneira geral, em um contexto geral, o que ficou definido na COP, né, ficou muito aquém do esperado, teve esses resultados ali pontuais. Como a própria Célia já comentou, nós tivemos o governo brasileiro se antecipando e já colocando a sua nova NDC, né, que é o seu compromisso nacional aí determinado, bem audacioso, como já foi dito, aí para trabalhar em torno de 67% de redução, né, até 2035. Então, é uma meta, como já foi dito, bastante audaciosa, que a gente vai ter que estruturar o nosso país aí para atendimento. Célia, a gente já comentou aqui, o Marcos falou também que o ano que vem a COP30 vai ser no Brasil, em Belém do Pará. Queria que a gente pudesse reforçar, né, quais são as expectativas para esse evento. É possível antecipar aí quais temas devem ganhar destaque? O que a gente já pode falar nesse sentido? Olha, o que a gente pode observar é que sim, já está prevista a data, né? Vai ser em novembro do ano que vem, vai ser em Belém. Uma cidade que eu acho que demonstra, né, é uma cidade bem típica da nossa floresta amazônica, né? O que a gente entende é que vai dar continuidade aos assuntos ainda não definidos, né, principalmente a parte de regulamentação, dessa parte financeira. Acho que a gente vai ter boas oportunidades de discutir, mas o protagonismo do Brasil, eu acho que isso é uma referência. Primeiro, que eu acho que a primeira análise que eu entendo é que, usando até a expressão que o ministro da Indústria e vice-presidente do Brasil usou a semana passada na reunião da CNI em Brasília, ele fala que a solução talvez de emissão de carbono no mundo seja BIC, que é Brasil, Indonésia e... acho que Brasil, Indonésia e mais um país, acho que Gana, acho que é Big, ele fala isso, que são as florestas tropicais do mundo. Então, a Amazônia, eu acho que é uma oportunidade da gente mostrar o tamanho, né, a nossa responsabilidade como país, o que tem sido feito. Então, as discussões, eu acho que, primeiro, passa pelo protagonismo da Amazônia, depois a gente vai passar sobre financiamento climático, que eu acho que isso que o Marcos estava falando, da expectativa de 1,3 trilhões para 2030, é muito pouco pelo tanto que precisa ser feito, né? Principalmente em relação aos países mais vulneráveis, né? Que acabam sofrendo muito mais com as mudanças climáticas. Depois a gente pode pensar que é uma oportunidade para a gente em termos de infraestrutura e turismo, mas acho que principalmente mostrar quanto que o Brasil está fazendo e está comprometido com e preocupado com as mudanças climáticas, né? Comprometido em manter as suas metas, né? Tanto que está sendo, eu enxergo também que essa possibilidade de colocar essa meta mais audaciosa
inclusive para ser um líder, né, dentro das conferências das partes, com uma responsabilidade de incentivar também os demais países a buscarem a diminuição de emissão de carbono. Perfeito. Marcos, queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o Plano Clima, que é algo que o governo federal vem trabalhando aí, que servirá como uma espécie de guia política climática brasileira até 2035. E, em Linhas Gerais, Marcos, como que está sendo estruturado esse plano e de que forma, né, ele influencia a indústria paranaense? Perfeito. Esse é um plano bem importante, né, quando a gente pensa em governo federal, porque está sendo trabalhado aí com diversos órgãos, mais de 20 órgãos no cenário federal, né? A FIEP, ela vem trabalhando, vem apoiando também a construção desse plano junto à nossa Rede Clima, a Rede Clima é uma rede que a gente tem junto à Confederação Nacional da Indústria. E o que determina, né? Dentro desse plano climático, digamos assim, desse plano clima, a gente tem um plano de adaptação e um plano de mitigação. Qual que é a diferença? A mitigação, eu preciso realmente estruturar ações para reduzir essas emissões de gás de efeito estufa. Então, para isso, logicamente, a gente vai ter responsabilidades para o agro, responsabilidades para a indústria, responsabilidades aí para vários setores. Hoje, mitigação tem 8 setores que estão sendo envolvidos, né? Então, a indústria faz parte desse contexto. E na adaptação, o que é? Eu tenho que, logicamente, como o nome já diz, eu tenho que me adaptar, né? Eu tenho que realmente criar uma estrutura para, uma vez tendo as consequências da mudança climática, de que forma que eu vou me adaptar, de que forma que eu me adapto com uma região com maior escassez hídrica, né? Uma vez que a indústria precisa desse recurso natural, como que eu me adapto a uma questão aí energética, se eu não tiver uma demanda suficiente, né, de energia para aquele meu processo industrial e assim por diante. E para isso o governo criou também 15 setores envolvidos onde a indústria faz parte desse processo. Mas eu iria até um pouquinho além, né, que além do plano clima, está agora está em processo de sanção do presidente aí Lula, um novo sistema brasileiro de comércio de emissões, que é o que a gente chama de um projeto de lei que está com a numeração aí 182. Isso já passou pelo Congresso Nacional, pelo Senado, e agora está em sanção aí pelo presidente. Então a gente está em vias de ter um novo mercado brasileiro, né? Um novo sistema brasileiro de redução de emissão. Então isso é muito importante. Então a gente percebe, né, que no cenário nacional, além de todas essas questões do plano clima, a gente também tem essas novas diretrizes do mercado regulado de carbono, que vai ter a sua regulamentação, e isso vai trazer, consequentemente, uma série aí de obrigações, né, e ações aí para o setor industrial tá desempenhando. É uma preocupação que todos devem ter, né? Sem dúvida, sem dúvida. São ações aí que, como eu comentei, ela perpassa, né? Ela também tem esse viés aí da indústria, mas acaba sendo aí para todos os setores, né, envolvidos na economia. Obrigada, Marcos. Célia, em outubro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou lá em Washington a plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e Transformação Ecológica. Para encerrarmos, conte para a gente aqui um pouquinho sobre como essa plataforma impacta, né, a indústria paranaense e o que o setor produtivo realmente pode esperar dessa iniciativa. Olha, essa iniciativa do governo, ela tem um objetivo, acho que principalmente é potencializar e congregar várias entidades, né? Investidores, governo. Eu acho que a gente poderia colocar vários stakeholders que vão estar presentes no PIB, né? Que eu acho que é bem interessante essa plataforma. E eu acho que a busca por essa união de forças, né? Até usando uma frase do próprio ministro Haddad, que ele fala que foi um encontro até entre a Fazenda e o Meio Ambiente, que normalmente esses ministérios acabam se conflitando em determinados momentos, mas usando a palavra dele, que foi realmente um equilíbrio ali na decisão,
de ter essa plataforma. Então, eu tenho uma perspectiva que o fato da gente ter empresas como a Bloomberg, próprios ministérios envolvidos, né, ao pessoal da Aliança Financeira de Glasgow, eu acho que isso faz com que a gente pode buscar financiamento e a gente tenha recursos para ter as nossas ações, né, as ações do Brasil, inclusive da indústria do Paraná, a gente buscar recursos para diminuir a emissão de carbono. Então, eu enxergo isso positivo. Eu acho que nós vamos estar também acompanhando isso bem próximo e queremos que a nossa indústria, que o Paraná, seja realmente um ambiente para as indústrias do Brasil. Não só as paranaenses, mas também que tem a oportunidade de outras indústrias virem se estabelecer aqui. Com certeza. Obrigada, Célia. Nós conversamos com a vice-presidente da Federação das Indústrias do Paraná, FIEP, Célia Catucci, e com o coordenador do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marcos Thyssen, sobre a participação da entidade na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29, no nosso Momento Indústria do Sistema FIEP, aqui na CBN. Obrigada pela companhia e até a próxima.